educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para uns 5 minutinhos de morato. Fazendo aqui, na verdade, um vídeo casado. Eu tô fechando números redondos. Esse aqui é o 5 minutos número 50 e o Olha pra Poesia vai ser o número 120. Então aproveitei essa efeméride tonta para fazer uma combinação dedicada à questão da inteligência artificial. E pensando na inteligência artificial, mexi com dois dos sites mais famosos, com duas das ferramentas mais famosas. Primeiro com o DeepSeek, que é aquela inteligência artificial chinesa que causou um rebuliço no mercado, perguntando para ela sobre Bakhtin. Santo padroeiro desse canal, eu fiz uma pergunta para inteligência artificial sobre o conceito de responsabilidade. Porque responsabilidade é uma questão fundamental, é central na teoria, ela é basilar na teoria do Bakhtin. Tudo se dá através de respostas. A linguagem funciona através de respostas. Muito mais do que uma estrutura abstrata que cria regras, e aí a gente se vale de maneira quase consumista dessas regras, elas são absolutamente utilitárias. A responsabilidade tem no Bakhtin uma ideia fundamental, e essa foi apontada pela inteligência artificial, que é a dimensão ética, porque ela é uma coisa individual. Cada enunciado é uma resposta a algo que foi colocado no mundo, é uma resposta de um indivíduo concreto, material, a isso. E é aí que entra a coisa interessante de qual que é a situação da inteligência artificial, porque ela está dando uma resposta concreta, ela está optando por alguma coisa. Cada resposta tem a dimensão ética na perspectiva do Bakhtin, justamente porque cada resposta determina um posicionamento em relação às coisas do mundo e ao que foi mandado pra gente, e ela demanda uma outra resposta dos outros, e esse elemento é o que está faltando. Quando eu pergunto para o DeepSeek o que é a responsabilidade, ele me junta uma série de informações que ele tem para todos os lados, ou seja, ele é uma ferramenta, mas ele não se coloca. É verdade? É uma das coisas que se menciona a respeito especificamente do DeepSeek, que é, se você fizer perguntas para ele a respeito dos protestos da Praça da Paz Celestial no começo dos anos 90, ele vai dar uma resposta evasiva. É que ele não quer se comprometer. Não, a ferramenta não está nem aí. Ela foi programada para isso. E a programação é, na verdade, uma coisa bem genérica. Quem sabe a programação possa ser colocada no nível da responsabilidade de quem fez as opções para esse algoritmo, mas no caso da escolha, a inteligência artificial, ela é neutra, ela não decide se isto ou aquilo é melhor, se isto ou aquilo é mais significativo. E esse é o ponto fundamental que a gente pode tentar argumentar, de que não existe responsabilidade na inteligência artificial, porque ela não opta, ela pega tudo o que está colocado, inclusive fazendo bobagens. São famosas as alucinações das diversas inteligências artificiais, porque elas começam a juntar dados, elas fazem associações que, para uma pessoa com um mínimo de bom senso, não são coerentes, e elas não têm nenhum problema com passar adiante essas informações que são absolutamente fraudulentas, falsas. A falta de julgamento, já mencionei isso aqui,
é o que traz a falta de responsabilidade. Porque a partir do momento em que qualquer coisa que esteja naquele campo semântico, e no campo semântico vamos entender que também não tem significado, é um campo de palavras, certo? Se a gente, eu não fiz o teste, mas a gente poderia fazer o teste de tentar pensar, não falar claramente Praça da Paz Celestial e usar uma série de circunlóquios para mencionar aquele acontecimento. De repente, a gente poderia até conseguir, porque a inteligência artificial não significa, ela não sabe o que aquilo está querendo dizer ou não. E aí ela cai exatamente numa das coisas que é aquela que eu sempre menciono aqui, e hoje estou usando uma camiseta que eu ganhei de presente de aniversário da minha grande amiga Aline Zolvi, para lembrar isso. O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de la Mancha, o livro do Miguel de Cervantes, é um dos grandes clássicos. Ele é muito repetido, ele é muito citado, e já falei aqui do conto maravilhoso do Jorge Luis Borges, que é o Pierre Menard, autor do Quixote, no qual ele imagina uma personagem que queira reescrever o Quixote. Mas não é reescrever na situação de reinventar ou fazer uma adaptação. É escrever palavra por palavra exatamente aquilo que o Miguel de Cervantes escreveu no comecinho do século XVII. Dos rascunhos do Pierre Menard sobrevivem alguns fragmentos que são exatamente palavra por palavra iguais aos do Miguel de Cervantes. E aí é que o Borges faz a brincadeira interessante, porque uma coisa é o texto escrito por um autor espanhol católico do século XVII. Outra coisa são as mesmas palavras escritas por um decadentista francês do começo do século XX. E ele pega dois trechos, um do Cervantes e um do Menard, para mostrar as diferenças, porque depois de ter passado por Bergson, falar sobre a história, filha da memória, tem um significado completamente diferente, as coisas não são as mesmas. Esse é o ponto fundamental. A autoria que demanda responsabilidade, ela cria sentidos também. Quando a Adélia Prado começa o poema dela com licença poética, com "Quando eu nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, disse, vai carregar bandeira", cargo pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Ela está, evidentemente, fazendo uma escolha que é significativa, porque ela inverte as imagens do poema emblemático de abertura da obra do Carlos Drummond de Andrade, o poema de Sete Faces. "Quando eu nasci, um anjo torto, desses que vive na sombra, disse, vai, Carlos, se goste na vida". As mesmas palavras são recolocadas num contexto diferente e geram um significado outro, mas que tem por trás uma opção dos autores, mesmo que seja uma opção involuntária, como é o caso da ficção criada pelo Borges sobre o Pierre Menard e o Miguel de Cervantes. A inteligência artificial, como ela tira esse elemento da intenção e da resposta dada pelo criador do texto, ela suprime um elemento e acaba deixando apenas um outro membro nessa relação dialógica, que é o leitor. E o leitor leva adiante. A inteligência artificial não responde, mas o leitor responde. Ele é responsável pelo que ele está lendo. E aí a gente entra numa outra questão que eu quero esmiuçar melhor no próximo vídeo.